para a gente falar agora sobre o pilar número 1 dos 4 pilares da venda, que é o interesse do potencial cliente. Então vem para a tela comigo aqui para a gente destrinchar aqui no Mapa Mental aula 5, pilar número 1, interesse do potencial cliente. E a gente vai começar essa aula 5 com uma pergunta: o que move uma pessoa em direção a uma tomada de decisão? E a resposta é que essa pergunta sempre vai estar associada a 2 emoções motrizes. São elas a dor e a ganância. Sempre, 100% dos casos, uma pessoa faz algo ou deixa de fazer, movido pela dor ou pela ganância. Ou ele tem medo de alguma coisa, ou ele deseja ardentemente conseguir alguma coisa. Aqui na dor a gente fala do medo de perder algo, do medo de algo não dar certo, do medo de algo se tornar definitivo, algo que é ruim, permanecer ruim por todo o tempo, medo de que algo venha a acontecer, algo negativo venha a acontecer. Já a ganância, a gente fala sobre o desejo de ter algo, o desejo de acessar algo que te deixe numa situação melhor do que tu já estavas. E aí, quando a gente fala dessas 2 emoções motrizes, é importante falar que no processo de vendas, você sempre vai precisar focar em uma das emoções. Não se recomenda tentar vender algo batendo nas 2 emoções ao mesmo tempo, porque normalmente o real interesse daquele potencial cliente está associado a uma dessas 2 emoções motrizes, ou dor ou ganância. Então, se tu fala da outra, passa a não fazer sentido. E eu vou te dar alguns exemplos disso aqui, tá? E o exemplo mais comum para explicar dor e ganância é a ação de revisão de contrato de veículo, a RCV. E as pessoas entram com essa ação movidas, às vezes por dor, às vezes por ganância. Quando é que elas estão movidas por dor? Quando, por exemplo, elas estão com parcelas em atraso, não conseguiram pagar 3 parcelas ali do financiamento, e o banco começa a ligar para elas para cobrar essas parcelas. E nessas ligações o banco faz ameaças: olha, se não pagar essa parcela até o dia tal, a gente vai entrar com uma ação de busca e apreensão para retomar esse veículo. E ela está com medo de perder aquele veículo, está com medo de sofrer ação de busca e apreensão, de ser exposta perante os seus vizinhos quando o oficial de justiça for lá cumprir o mandado de busca e apreensão. Todo mundo vai saber que ela é uma devedora perante aquele bairro, aquela rua. Então esse é o medo que faz com que ela busque uma solução. E se ela não tem condições de pagar aquelas prestações que estão em atraso, ela vai procurar a única opção que lhe resta, que é entrar com uma ação de revisão de contrato através de um advogado. Muitas vezes as pessoas elas ingressam com essa ação de revisão de contrato também movidas pela ganância. Quando? Quando um vizinho delas, por exemplo, ou um familiar, entrou com essa ação e conseguiu quitar aquele carro por um valor bem menor do que ele vale. Para quem não sabe, a ação de revisão de contrato permite que as pessoas quitem os seus contratos por um valor bem menor do que iriam pagar no carnê de financiamento, por exemplo. Pelo menos isso até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Acontece que muitas pessoas entram no judiciário com a ação de revisão de contrato. Para o banco é prejudicial essa ação, porque tem que pagar custos e honorários durante todo o período do processo. Então, estabeleceu-se uma cultura no Brasil onde as instituições financeiras oferecem um desconto para dar fim ao processo e fazer com que esse desconto, que passa a ser mais interessante para o banco do que o trâmite desse processo de revisão de contrato ao longo de 2, 3, 4, 5 anos de ação. E por outro lado, o autor do processo também é benéfico. Em vez de quitar o financiamento por 60 parcelas de 1.000, por exemplo, quita por 16, 17 através da ação de revisão de contrato num acordo que é realizado nos autos. Então é muito mais negócio para eles. Então se o vizinho do cara conseguiu esse desconto, o irmão ou o parente, ele passa a almejar aquele desconto também. Ele não está entrando com aquela ação de revisão de contrato porque ele está com medo de busca e apreensão. Muito pelo contrário, ele está entrando porque ele quer o mesmo benefício, o mesmo desconto que o vizinho, que o irmão, quem quer que seja, conseguiu. E colega de trabalho, muitas vezes. Então ele está movido por uma ganância, ele quer ganhar algo, ele quer quitar um veículo por um valor menor que aquele veículo vale patrimonialmente. E agora presta atenção nisso aqui, porque tu vai conseguir ver com os teus próprios olhos o porquê que é importante a gente entender o real interesse do cliente na hora do atendimento, na hora de estabelecer um processo de vendas. Olha, se ele veio pela ganância, falar sobre dor só vai te afastar do fechamento. Se ele veio com a intenção de quitar o carro dele por um valor menor, se tu fala da dor, do risco de busca e apreensão, ele vai ficar com medo desse processo e não vai te contratar. Então não tem que falar de dor. Se eu entendi que ele está ali movido por uma ganância, eu vou explorar a ganância. Eu vou mostrar outros casos em que clientes quitaram aquele contrato com um valor mais baixo. Eu vou explicar quais bancos fazem acordo com o valor mais atrativo. Eu vou explicar quais bancos não fazem. Vou tocar gasolina naquela microfogueira que já está acesa dentro dele, tá? E de outro lado, se ele veio movido pela dor, falar de benefício não vai fazer sentido para ele. Ele não quer quitar o carro dele, não é esse o desejo primário dele. Eu posso até falar, olha, vamos atuar aqui para evitar que teu veículo seja apreendido. A gente vai interceder com todas as defesas necessárias para te proteger. Faremos um monitoramento extrajudicial aqui para acompanhar riscos. E eu vou te proteger. A partir de agora, tu pode dormir tranquilo. Eu estou acalentando a dor dele.
Num segundo momento, a gente pode tentar quitar o teu veículo por valor ainda menor do que esse que tu pagaria no carnê. Tudo bem. Agora, eu preciso dar foco na emoção motriz principal, que nesse caso é a dor, tá? Nesse caso do exemplo aqui. E aí eu vou te dar um outro exemplo aqui, que é do nicho da DBA, Defesa e Ação de Busca e Apreensão, tá? No caso da DBA, geralmente ela está associada com uma dor. A pessoa aconteceu a apreensão do veículo, ela já foi exposta perante os vizinhos, já houve uma situação de constrangimento, ela já perdeu a posse daquele carro que ela estava utilizando para poder levar o filho na escola ou para poder ir trabalhar todos os dias, ela já está padecendo das dores geradas por aquele processo. E nesse caso aqui, para que eu aumente a percepção de necessidade acerca dos meus serviços, para que ela me enxergue como algo necessário, eu preciso maximizar essa dor. Eu preciso colocar o meu dedo na feridinha dela e mexer, porque daí eu vou conseguir aumentar a dor, e aumentando essa dor, essa percepção de dor, dos problemas que o processo vai gerar para ela, problemas reais, eu vou criar nela o senso de necessidade acerca da minha contratação. E aí eu fiz um cálculo exemplificativo para ti aqui, ó. Imagina que ela já tenha dado 30 mil reais de entrada, ela pagou 30 mil reais. Ela foi lá e deu um carro seminovo de entrada, ou ela tirou dinheiro do bolso e pagou 30 mil para comprar aquele carro que ela perdeu na busca e apreensão agora, pagou 30 mil de entrada. Além dos 30 mil, ela já tinha pago 16 prestações de R$1.000 do financiamento. Ou seja, ela pagou 16 mil reais. Se ela não opor a defesa na ação de busca e apreensão, ela vai aceitar o prejuízo imediato de 46 mil reais. Ela vai perder aquilo que ela já pagou. Além dela perder tudo aquilo que ela já pagou pelo carro, ela vai perder também o próprio carro, que transporta ela do ponto A para o ponto B todos os dias, que leva o filho na escola. Agora ela vai ter que levar de Uber ou de ônibus nos dias que está chovendo. Olha só que ruim, né? Além de ela perder 46 mil reais do próprio carro, ela ainda corre o risco de ficar devendo. Porque esse veículo que foi apreendido, ele foi apreendido para quitar um contrato de financiamento. Ele vai ser leiloado possivelmente ou através de uma venda direta e o valor obtido nessa venda desse carro vai ser descontado do contrato. Se existir um saldo devedor, esse saldo devedor vai continuar existindo até que ela pague. Então ela vai ficar com o nome das SPC Serasa, o que vai impedir ela de comprar outro carro financiado, por exemplo. Até que ela consiga comprar outro carro à vista vai demorar um tempão, ela vai ficar a pé durante todo esse tempo. Olha só quanto que tá, olha quantas dores envolvidas num caso só. E aí, se a gente for comprar 4 mil reais desse caso, exemplificativamente aqui, sendo 2 mil no ato e 2 mil condicionados ao deferimento da liminar, o risco dela mora nesses 2 mil aqui. Aí eu te pergunto, se fosse você no lugar do cliente, faria sentido tu me pagar 2 mil para eu tentar salvar 46, mais a manutenção do teu carro, mais evitar um saldo devedor ainda? Faria sentido pagar 2 mil para salvar 46? Mas e se perde a liminar? Se perde a liminar, ela perde além dos 46, 2 mil. Tem diferença de perder 46, 48? Não tem. Ela vai estar prejudicada igual, 46, 48, não tem diferença nenhuma. Agora, se ela pagar 2 e salvar tudo o resto, aí já faz sentido, tá? Então a gente precisa criar nela essa comparação mental entre aquilo que está investindo e a capacidade que ela tem de salvar tudo que está prejudicado ali, através dessas dores acumuladas aqui, tá? Então se eu começar a falar de ganância aqui, não vai entrar na cabeça dela, não vai fazer sentido para ela. Por quê? Porque ela está movida, o interesse real dela aqui é recuperar tudo aquilo que ela pagou, é conseguir levar o filho dela no colégio, é evitar que outras pessoas do convívio dela descubram que isso aconteceu. Eu tenho que tocar nisso durante o meu atendimento para que eu consiga ter uma performance melhor, partindo do pressuposto que esses 2 elementos, dor e desejo, estão em ação. Então o teu primeiro desafio, quando tu for vender qualquer coisa, é olhar para a situação e falar assim, essa pessoa está movida por interesse, e a partir daí tu vai maximizar a ganância e vai maximizar a dor, identificando o interesse real. Qual que é o interesse real? Vou falar aqui alinhado com o interesse real. Se essa pessoa está com medo, por exemplo, de que outros familiares descubram que o veículo foi apreendido, olha, aqui a gente vai postular uma liminar o mais rápido possível para que ninguém saiba na outra família que isso aconteceu, tá? Isso acontece muito também no nicho do golpe do Pix. Às vezes a pessoa é vítima de um golpe do Pix e ela fica com vergonha de falar pro marido, para a esposa. Então tu fala assim, olha, a gente vai trabalhar aqui de forma discreta e vamos trabalhar rápido para tentar recuperar esse dinheiro antes que o teu marido descubra, caso não tenha falado ali. E no atendimento ela vai deixar você saber disso, né? Através das perguntas certas, ela te explica exatamente o que ela está passando. E aí, através dessa explicação, tu usa essas informações contra ela para tentar ajudar a fechar o contrato, tá? Então, sempre vai estar movido por dor ou ganância. Esse aqui é o primeiro pilar da venda, tá? Para te conseguir realizar uma venda, tem que dominar 4 pilares e o interesse do potencial cliente é o primeiro pilar.